Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Se você está assistindo aqui pela primeira vez, que você se sinta acolhido e retorne sempre que desejar. Aqueles que escolheram estar aqui mais uma vez, acompanhando o canal, que possamos juntos continuar na caminhada de aprendizado do Evangelho que o nosso Mestre nos deixou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai trazer o evangelho para a gente é a Geise Castro, também colaboradora. O tema que ela vai trazer para a gente é a evolução do pensamento. Mas antes, nós vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Superando a Ansiedade, psicografado por Eulália Bueno, pelo Espírito Maria do Rosário del Pilar. O título é Teu Pensamento. O que pensas traduz a harmonia ou desequilíbrio em que paira a tua alma. O pensamento é força viva e poderosa, que por não ser palpável no mundo físico, é lançada irresponsavelmente ao mundo espiritual onde, por ser densa, torna-se a tua própria carteira de identificação, atraindo para ti e para o ambiente onde vives, espíritos que se afinam contigo. Pensar é criar constantemente. Se desejas a paz, cria-a primeiro no pensamento e, num esforço constante, transforma-a em atos que a sedimentem em tua existência. Cada vez que emites um pensamento, dispensas energias vigorosas que te fortalecem ou te enfraquecem a alma, com reflexos imediatos no teu campo físico. Tu és o que pensas, e tuas células nutrem-se das forças dos teus pensamentos. Dependendo do direcionamento que lhes deres, assim estipularás um destino para ti. Saúde ou doença são estados de alma, materializados pela força do pensamento. Lembra-te de que vives imerso num universo individual e dinâmico, fruto do teu ser, e que somente em ti está o dom de ser ou não feliz. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao encontro do nosso Mestre, amado Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade que temos de estar aqui, onde podemos escolher o caminho a seguir. E hoje escolhemos estar neste canal, todos juntos, buscando vibrações da nossa amada casa da Irmã Rosa, que possamos, em uníssono, atrair as melhores vibrações à nossa casa querida, ao nosso lar, para a nossa família, que possamos juntos aprender e compreender as palavras que a nossa querida irmã Geise Castro irá trazer do Evangelho que o nosso amado Mestre nos deixou. Que sigamos a caminhada juntos, que possamos colocar em prática o que estamos aprendendo e trazer para a nossa casa vibrações de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus. E agora passo a palavra para a Geise Castro.
Olá, meus companheiros de caminhada. Muita paz para todos nós no dia de hoje. Que tenhamos a vontade de estarmos entrando em contato com aquilo que trazemos de melhor de pensamentos e de sentimentos para assim melhor vivermos. Estaremos no dia de hoje refletindo à luz da doutrina dos espíritos sobre o tema a evolução do pensamento. Vamos então trazer o filósofo René Descartes, que vai nos falar que a essência do homem é pensar. Só uma coisa que pensa, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência. Penso, logo existo. O pensamento, em seus primórdios, ele parte do mítico pensamento mágico, indo para o pensamento religioso, preso a ritos, dogmas e crenças, um pensamento enrijecido, indo para o pensamento filosófico. Temos lá a resposta dos nossos porquês, a investigação, a observação da natureza e do universo, indo ao encontro do pensamento científico, entender o que são os fenômenos da natureza e como esses se processam. O pensamento científico é a base que Kardec utilizou como seu método para trazer a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos chegou no momento muito oportuno. O materialismo ganhava força e a religião perdia força. Kardec traz na doutrina dos espíritos o seu viés filosófico, as respostas de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da encarnação. No viés religioso, traz que não precisamos mais ficar presos em ritos, crenças e dogmas, e sim nos esclarece sobre a essência divina que habita dentro de nós, a nossa religiosidade, a transcendência do ser. No viés científico, nos explica a importância da fé aliada à razão. A grande questão para todos nós que estudamos a doutrina dos espíritos vem a ser aprender a sentir com o sentimento do Cristo, aliando a razão que Kardec nos propõe. Em 1862, o espírito Lázaro vai nos trazer uma informação que vai ao encontro de 1947, com que o espírito de André Luiz vai nos falar também. Indo ao encontro de 1970 com o neurocientista Paul MacLean. Vamos então traçar uma linha no tempo e vamos para 1862. O espírito Lázaro vai nos esclarecer através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item de número 8, sobre a lei do amor, e vai dizer que o homem, em sua origem, só tem instinto. Quando avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. André Luiz, em 1947, na obra Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, vai nos trazer a casa mental. Os 3 andares da casa mental. O primeiro andar, automatismo e hábito. O segundo andar, esforço e vontade. E o terceiro andar, ideais e metas superiores. Em 1970, o neurocientista Paul MacLean desenvolve a sua teoria sobre o cérebro triuno e divide então o cérebro em 3 instâncias. A primeira, a basal, o cérebro reptiliano. A segunda, de mamíferos inferiores, tem ali o sistema límbico. E a terceira instância, o neocórtex, o novo córtex. O que ganhamos com a nossa espécie? Temos ali o pensamento, a linguagem,
as áreas mais elaboradas, as áreas corticais mais elaboradas, que vai ao encontro do terceiro andar da casa mental de André Luiz, de ideais e metas superiores, e a conquista do sentimento amor, quando o espírito, então, quando o homem, então, está instruído. Podemos observar aqui algo bastante interessante. Estamos falando sobre a evolução do pensamento. E fica claro, então, que quando estamos presos no corpo de carne, quando estamos encarnados, a visão fica restrita porque estamos presos aos órgãos de sentido. Paul MacLean somente trouxe em 1970 o que em 1862 o espírito Lázaro já estava ali trazendo para a gente. Vamos ver o que Kardec traz que pode nos ajudar com relação a essa reflexão. A questão 237 no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? E os espíritos vão responder a Kardec: sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. É interessante observarmos isso. Paul MacLean estava então encarnado quando desenvolveu a sua teoria sobre o cérebro triuno. E ele traz uma visão puramente materialista, restrita ali ao órgão cérebro. Enquanto que os espíritos Lázaro e André Luiz, no plano espiritual, nos esclarece com base numa visão espiritual e também material. Eles fazem ali uma descrição de como funciona. Vamos então para a belíssima obra O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. E Denis então vai nos esclarecer que as religiões, elas agiram como um freio moral e que esse freio ajudou nas paixões violentas e no embrutecimento. Que as religiões também foram úteis para a estética religiosa. A arte cristã dá vazão a belas obras e a cânticos sacros. O erro religioso foi fechar a religião em dogmas estreitos, em forma rígida, imobilizando o pensamento ao invés de ter estimulado o pensamento para que ele se desenvolvesse e crescesse. Jesus nos disse: conhecereis a verdade vos libertará. E Leon Denis vai nos dizer que à medida que o pensamento amadurece, missionários de toda ordem vêm provocar a renovação religiosa no seio da humanidade. E continua dizendo que o verdadeiro cristianismo é uma lei de amor e de liberdade, bem diferente da lei de temor e de servidão. Daí houve o afastamento dos pensadores e o enfraquecimento do espírito religioso. Leon Denis diz que a religião é o esforço da humanidade para comunicar-se com a essência divina, com a essência eterna. Trazendo Kardec para ajudar nas reflexões do dia de hoje, vamos trazer a sua belíssima obra Revista Espírita, dezembro de 1868, e Kardec vai nos esclarecer que sem o pensamento o espírito não seria espírito. Na sua obra, a Gênese, vai falar então que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que a mão é para o homem. E na questão 89A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o pensamento não é a própria alma que se transporta?
E os espíritos respondem a Kardec: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Visto que é a alma que pensa, o pensamento é um atributo. Saindo de Kardec, podemos assim refletir: o que eu penso cria forma, cria vida. E Leon Denis sugere que devemos pensar e querer tudo aquilo que venha a ser útil, digno e belo. A realização de qualquer coisa inicia pelo pensamento e vontade. Os pensamentos geram criações mentais. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, sabemos que as leis de Deus estão escritas na consciência. A mentora Joana de Ângeles, em sua série psicológica, nos alerta: as tuas testemunhas, boas ou más, sempre estarão contigo conforme a paisagem mental que cria. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer: estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. A nossa sintonia, a nossa psicosfera fluídica vai determinar que nuvem será essa. O que eu penso, o que eu sinto, será transmitido através do meu perispírito, será transmitido para o meu perispírito. Eu estou pensando e sentindo X. Irmãozinhos, na mesma sintonia, na mesma psicosfera fluídica de X, vai acarretar ali no plug, na comunicabilidade. E como que essa comunicabilidade vai acontecer? Através do fluido cósmico universal. O pensamento é o veículo. O que dá força a esse veículo, o motor desse veículo é a vontade. E esse veículo, ele vai então andar através do fluido cósmico universal. Trazendo Dona Ivone do Amaral Pereira, na obra Memórias de um Suicida, logo na introdução, a benfeitora vai nos esclarecer que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos espíritos é cena viva e criadora, real e perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. E como é que tudo isso ocorre? Sabemos que é através do fluido cósmico universal. Mas para que haja essa interação, essa comunicabilidade, ela vai ocorrer através da sintonia. Precisamos prestar muita atenção naquilo que sentimos e que pensamos. Daí a importância de acessarmos sempre o que temos de melhor de pensamentos e de sentimentos. Ora, quando chegamos a um determinado ambiente, vamos trazer então como exemplo o centro espírita que frequentamos, que agora, nesse momento, não estamos conseguindo ir fisicamente, mas ele se faz presente dentro dos nossos lares. Quando chegamos à casa espírita, chegamos lá com os nossos fluidos viciados, por conta das preocupações, por conta da semana que tivemos, e chegamos lá, nos conectamos com o alto, serenamos a mente. E a gente observa que quando saímos melhores com relação ao que chegamos. Por quê? O que aconteceu? Quando chegamos, e aí não é só na casa espírita, agora em qualquer ambiente que estamos falando, ambientes edificantes ou não, qualquer ambiente, nós chegamos ao local, nós absorvemos o fluido daquele local, nós introjetamos, nós damos o nosso toque pessoal e nós devolvemos para o ambiente. O exemplo que estamos trazendo é de irmos ao nosso grupo religioso, à nossa casa espírita. Chegamos lá, absorvemos fluidos que foram trabalhados pelos benfeitores espirituais, introjetamos aqueles fluidos. Damos o nosso toque pessoal e devolvemos.
Quando damos o nosso toque pessoal e devolvemos, nós podemos devolver esse fluido igual como recebemos, nós podemos devolver esse fluido melhor ou pior, dependendo do nosso toque pessoal. Daí a importância de estarmos numa sintonia boa. Por quê? Porque os benfeitores espirituais chegam sempre antes para trabalhar, transformando ali aqueles fluidos, para que eles fiquem fluidos salutares, para que a gente possa absorver aqueles fluidos. E quando estamos numa sintonia elevada, nós devolvemos fluidos na mesma sintonia. E assim estamos atuando como co-criadores num plano menor, estamos ajudando os benfeitores. Mas quando ficamos com a mente acelerada, não nos conectamos com o alto, absorvemos aqueles fluidos trabalhados, damos o nosso toque, aí no caso, aquela mente que está atrapalhada, e devolvemos então um fluido de pior qualidade. Desse modo, em qualquer ambiente que estejamos inseridos, nós podemos devolver o fluido de igual com o que estamos recebendo, podemos piorar a qualidade desse fluido ou melhorar a qualidade desse fluido. Sempre o mecanismo vai ser: eu absorvo, eu vou introjetar, eu vou dar o meu toque pessoal e eu vou devolver para o ambiente. André Luiz vai nos esclarecer que onde há pensamento, há correntes mentais. E onde existe correntes mentais, existe associação. É uma via de mão dupla. Emmanuel, na sua obra Roteiro, vai nos esclarecer que o pensamento é criador de correntes do bem ou do mal, de grandeza ou de decadência, de vida ou morte. A mentora Joana de Ângeles, em sua série psicológica, vai nos dizer: diga o que tu pensas, com quem tu andas, que direi quem tu és e quem tu serás. Na belíssima obra Memórias de um Suicida, as palavras do Espírito Camilo, os seus pensamentos, criam formas, cria cena viva. E Dona Ivone, então, conectada com o Altíssimo, via essas cenas narradas por Camilo. A sintonia da médium permitia, então, uma comunicabilidade perfeita, sempre ali com benfeitores espirituais como Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes, dentre outros benfeitores espirituais. Na 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar aos espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem a Kardec: mais do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. O evangelista Mateus, em seu capítulo 21, versículo 41, relata: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos refletir. O espírito está pronto. Pensamento é atributo do espírito. A vontade é a maior potência da alma que o Pai do céu nos oferece. O espírito está pronto para querer o bem, o belo e o digno. A grande questão é: a carne é fraca. São os desejos do ego, são os personalismos. E as tentações? As tentações se encontram dentro de nós. E Jesus, então, nos disse: reconcilia-te com o vosso adversário enquanto estais a caminho com ele. Adversários. Quem serão esses adversários? Serão as tentações, representadas pelos pensamentos perniciosos presos na transitoriedade da vida. Penso, logo existo.
Emmanuel vai nos dizer que existir é diferente de viver. E ele diz que o berço confere a existência, mas que viver é obra nossa. Como reconciliar com o vosso adversário? Transformando esses pensamentos perniciosos, os vícios, em virtudes. De que forma? Orar, elevando os nossos pensamentos, elevar a nossa sintonia. Mas ação, trabalhe, pratique. Emmanuel vai nos dizer a diferença do trabalho-serviço e do trabalho-ação. O trabalho-serviço é aquele que eu quero modificar o meio, e o trabalho-ação é aquele que eu me modifico, eu me transformo. Então temos orar mais ação é igual a oração, é encontrar com o divino que habita dentro de nós. Na 642 e na 643 do Livro dos Espíritos, nós temos lá que não basta que não façamos o mal, nós precisamos fazer o bem, e cabe a todos fazerem o bem. Madre Teresa solicitou as pessoas que estavam acamadas, que não podiam mais sair de casa, que elas todos os dias, num determinado horário, fizessem uma oração. Madre Teresa, então, com o seu grupo de oração, promoveu ali para com aquelas pessoas o trabalho-ação, que elas continuassem, então, trabalhando no bem, fazendo o bem. E Jesus, então, nos disse que quando estivessem duas pessoas ou mais reunidas em seu nome, ele se faria presente. Podemos imaginar a psicosfera fluídica que ficava ali, com todas aquelas pessoas orando naquele mesmo horário, a comunhão de pensamentos conectados com o Altíssimo. Que belo que não devia de ser. Leon Denis, na obra já referida, vai nos alertar que falarmos e estudarmos sobre o pensamento, sobre os seus poderes e sua ação é de fundamental importância, porque o pensamento é a causa da nossa elevação ou do nosso rebaixamento, e que também ele prepara para todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas das artes, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Emmanuel, através da sua obra Mediunidade e Sintonia, psicografia de Chico Xavier, nos esclarece que tudo na vida é afinidade e comunhão, sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Estamos vendo que pensamento é atributo do Espírito. Jesus disse: vós sois deuses. Através da evolução do pensamento, estamos expandindo com o divino que habita dentro de nós. E Jesus então nos disse: eu e o Pai somos um. Leon Denis, na obra já referida, vai nos esclarecer que o universo é um prodígio de sabedoria, de harmonia, de beleza, e que na própria penetração das leis superiores realiza-se a união da ciência, da arte e da religião pela visão de Deus em sua obra. E nos diz mais: atingindo esses patamares, o estudo torna-se contemplação e o pensamento transforma-se em prece. Vamos agora trazer a parábola do semeador, fazendo aqui uma analogia com base no que estamos falando sobre a evolução do pensamento. E assim podemos então dizer que o semeador saiu a semear e jogou as sementes ao longo do caminho. Essas sementes que caíram ao longo do caminho, esse solo está sendo representado pelo pensamento humano. Nessa fase evolutiva, o homem somente observava o fenômeno, somente se conectava com os efeitos, não observava a causa. Vieram as aves do céu e comeram essas sementes que foram deixadas ao longo do caminho.
O semeador continuou a semear, o pensamento humano foi adquirindo novas informações, uma outra parte da semente caiu em solo pedregoso. As sementes germinaram, mas as pedras, representadas pelas crenças, dogmas e superstições, contaminavam o homem com conceitos confusos. O solo era ainda muito superficial, a semente germinou, mas devido à superficialidade, não cresceu. A visão era ainda muito parcial sobre a causa. O pensamento humano continuou evoluindo, se aprofundando, transformando as informações em conhecimento, conquistando assim um novo estágio, o terceiro solo. Aqui, o pensamento já se encontrava totalmente fértil, tinha profundidade, pensamento filosófico e racional, permitia então uma visão mais ampla. O terceiro solo é o solo espinhoso. O pensamento humano passa a ser sufocado então pelos espinhos, representados pelo egoísmo, o orgulho e a vaidade. O homem totalmente conectado com o materialismo. O antídoto para esse solo é a observação do todo, o elemento intuitivo para a conquista da sabedoria. A mente humana busca uma ordem, busca a harmonia, busca a unidade. O conhecimento mais a moralidade conquista a sabedoria. O pensamento humano, então, evolui e conquista o quarto solo, terra totalmente pronta para a sementeira do bem, do belo e do digno. Temos aquela semente que uma rendeu 30, a outra 60 e a outra 100. Uma por 30, já temos ali o conhecimento intelectual mais o intuitivo. Podemos representar aqui pelos pequenos missionários, muitas vezes pode ser representado por cada um de nós, quando transformamos um dever em uma missão. E como é que a gente faz isso? Quando deixamos de agir por obrigação e fazemos com o nosso melhor sentimento de amor. Temos aquela semente que uma rendeu 60. Aqui já tem um pensar mais amplo, um pensar sistêmico. Podemos trazer os grandes missionários, como Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa, dentre muitos outros. E vamos em direção daquela semente que uma rendeu 100. O pensamento do homem integral. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A conquista da sabedoria, a conquista do estágio das bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Perguntaram para a Madre Teresa: Madre, o que a senhora diz para Deus quando está orando? E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. E perguntaram então para a Madre Teresa: e o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só me escuta. Estamos chegando no final das reflexões do dia de hoje. Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos disse: eu e o Pai somos um. Aqui é a conquista do todo. Aqui é a conquista da unidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, então, é o caminho que vai nos conduzir à verdade. E viver a verdade é viver a vida com base nas leis de Deus. Na conquista da evolução do pensamento,
Nós partimos do pensamento mítico e vamos conquistar, então, chegarmos ao quarto solo, aquela semente que uma rendeu 100, e conquistarmos a unidade, a totalidade. Paulo disse: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E o nosso mestre, o Cristo, disse: eu e o Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Irmã Rosa, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos virtualmente, recebendo as lições valiosas do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Abençoa a todos nós, de maneira que possamos colocar em prática as lições que aqui sempre recebemos, que essas lições possam se traduzir em nossas vidas pela prática do bem e o amor ao próximo. Abençoando-nos ainda, nós rogamos aos bons espíritos pela irradiação de energias para todos os lares que agora conosco estão conectados, que as energias benfazejas possam chegar até cada lar, envolvendo a cada familiar, trazendo a paz, a esperança, o bom ânimo, na certeza de que tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E por fim, Senhor, rogamos ainda pela magnetização das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio bendito que complementa as nossas necessidades fluídicas. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, que o seu amor possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça de Deus.